Fala pessoal, vocês estão? Vamos dar continuidade aqui hoje à série de Confiança Zero. E hoje eu quero mostrar um pouco para vocês o funcionamento da row. A partir de agora, pessoal, eu vou começar a chamar a row de container para facilitar aqui o entendimento do mundo. Então, só recapitulando o que nós discutimos no último vídeo, é que a row ela é basicamente um container onde eu consigo atribuir diversas funcionalidades dentro desse container. Dentre elas, a gente consegue, por exemplo, aplicar funcionalidades de firewall, de QoS. A gente, por exemplo, pode associar o container a uma VLAN. Então, a ideia é a gente explorar um pouco o modo básico desse container hoje. E nos próximos vídeos, a gente vai avançar um pouco mais em cima de automação. Então, provavelmente no próximo vídeo eu vou fazer uma integração com o EntraID. E aí a gente consegue automatizar a entrega desse container para os usuários com base em alguns parâmetros específicos. Então eu já estou compartilhando a tela da minha instância do Aruba Central. E nós vamos precisar aqui, pessoal, que eu já tenho, na verdade, é um grupo de APs. Então, para quem quiser começar do zero, basicamente aqui no modo global, vocês precisam acessar a parte de Organization. Dentro de Organization tem algumas possibilidades, mas o que a gente precisa realmente configurar aqui são os grupos. Então, basta entrar aqui na seção de grupos. No canto direito superior, eu vou ter a opção de criar um novo grupo. Então, por exemplo, a gente poderia criar um grupo aqui, Confiança Zero, que é o nome da série que nós estamos gravando. E aqui embaixo, basicamente, eu seleciono os equipamentos que serão gerenciados por esse grupo. No nosso caso, por hora, a gente está falando somente de Access Points. E depois eu posso editar esse grupo e incluir gateways e switches conforme a gente avance aí com os vídeos. Então, basicamente, vocês vão criar aqui um grupo com Access Points. A gente já vai seguir na arquitetura atual, que é o Aruba OS 10. E esses APs eles vão estar no modo de campus. Bom, no futuro próximo eu vou mostrar também algumas possibilidades de acesso remoto com o microbranch, mas por hora vamos focar nesse use case aqui mais simples. Vou cancelar isso, pessoal, porque eu já tenho um grupo aqui criado que eu uso no meu Home Lab, que é o grupo WLAN APs. Então aqui dentro, deixa eu mostrar para vocês. Basicamente um único AP. Esse AP, entrar aqui nele, ele está sincronizado com as configurações, ele já está com o firmware mais atual na data de hoje que eu estou gravando, que é 5 de dezembro de 2024. O AP ele está up e a gente consegue aplicar algumas configurações nele. Então o que a gente vai fazer agora de forma bem rápida? Eu vou criar um SSID novo. Então basicamente eu vou voltar para o grupo WLANPs. Vamos entrar no modo de configuração desse grupo. E hoje eu tenho um único SSID configurado com WPA3, que é um SSID que eu uso no meu Home Lab. Então a gente vai adicionar um novo SSID e vamos começar a discutir alguns pontos específicos do container. Então aqui a gente pode, por exemplo, começar com NetSec Hub. Vou colocar aqui, ó, Network Row, que é a forma que a gente vai aplicar esse container hoje, na forma de rede. Que é o formato mais básico, mas eu já entro nos detalhes em seguida. Então, basicamente é isso. Depois eu vou voltar aqui nessa parte para mostrar algumas coisas escondidas aqui, avançadas para vocês. Vamos rodar esse SSID em modo bridge. Então, eu não vou tunelar o tráfego por hora. É o próprio AP que vai basicamente processar, fazer o encrypt, decrypt, parte de firewall, web filter, é o próprio AP que vai fazer isso. Eu tenho uma VLAN também exclusiva aqui para a rede de wireless, para os usuários de Wi-Fi, que é a 102. Beleza. Eu posso deixar essa rede em WPA3 mesmo, por hora. Então, observem que eu consigo associar containers a usuários, mesmo sem uma autenticação. Eu não preciso, por exemplo, ter um 802.1x na minha rede, trabalhando com redes ou com NAC, para associar um container básico
a um determinado usuário ou um grupo de usuários. Existem algumas limitações em fazer isso, eu vou comentar daqui a pouco, mas muita gente imagina que para eu habilitar as funcionalidades de firewall do AP, eu preciso trabalhar no modo de 802.1x. E não é verdade. Eu consigo trabalhar com WPA3 Personal, por exemplo. E é a maneira que a gente vai seguir aqui. E agora vem o pulo do gato, pessoal. Então, quando a gente trabalha com os containers, com os roles, nós basicamente temos três possibilidades de associar esse container a um usuário ou a um grupo de usuários. Por default, ele vem nesse modo unrestricted. Então, basicamente, o que ele faz aqui? Lembre-se que quando a gente conversou sobre Zero Trust, etc., um dos conceitos da arquitetura de Zero Trust é que a gente precisa atribuir, né, precisa conhecer quem está entrando na rede. Então, esse é um fator obrigatório na arquitetura da HP Aruba. Então, mesmo que eu tenha uma regra, um container que permita tudo, eu tenho que associar um container a um usuário. Isso é obrigatório, não tem como eu fugir. Então, esse modo default, basicamente, ele vai adicionar uma linha permitindo tudo. Permit NN. É isso que ele está fazendo, porém, ele vai criar um container com o nome desse SSID. É o que ele faz por default. E ele vai associar todo mundo que se conectar a este SSID a esse container. Então esse é o modo simples, né? Então não estou fazendo nenhum filtro, mas é importante isso porque nesse modo, mesmo eu não aplicando nenhum bloqueio, eu já consigo, por exemplo, fazer DPI, eu consigo entender o tráfego que está passando na rede, etc. Então é um modo obrigatório. O que a gente vai ver hoje é o que a gente chama de Network Based. Bom, o que seria o Network Based? Todo mundo que se conectar nesse SSID recebe esse mesmo container. Então essa é a limitação quando eu estou trabalhando somente com autenticação básica, com WPA2 ou WPA3 Personal. Eu não consigo diferenciar quem está entrando no serviço no SSID, porque não existe uma autenticação de credencial ou de certificado. Então, essa é a maneira mais básica, porém existe uma possibilidade de aplicar esses containers dessa maneira. E no próximo vídeo, a gente vai começar a avançar com o conceito de role-based, que aqui sim eu consigo destinar containers para usuários ou dispositivos que se conectem no mesmo SSID, porém containers diferentes. E aí com base no método de autenticação, com base em alguns parâmetros que a gente vai coletar, como por exemplo o grupo do Entra ID ou do AD. Então é isso que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou deixar aqui no modo default, vou dar um next e a gente vai finalizar a criação deste SSID. Então agora, pessoal, basicamente eu tenho dois SSIDs, o meu padrão aqui do Home Lab e eu tenho esse novo que é o NetSec Hub Network Role. Bom, beleza. O que a gente vai observar então? A partir desse momento, se eu entrar aqui na aba de Security, a gente consegue basicamente descer aqui para a aba de Roles. E agora eu tenho as roles que são roles defaults e eu tenho a role container com o nome do SSID que nós acabamos de criar. E esse container, basicamente, ele tem uma regra permitindo tudo. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Eu basicamente estou espelhando a tela do meu iPhone e a gente consegue fazer alguns testes antes de aplicar algumas políticas. Então, o meu usuário ele está conectado o SSID em questão, que nós configuramos agora há pouco. Eu peguei aqui o IP final 12.9. E, por exemplo, o que a gente consegue fazer eu posso pingar o meu gateway 192.168.12.1. Então está respondendo normal. Eu poderia pingar um outro host que é o final 12.5. Ele está respondendo também. Então imagine que aqui, então nesse cenário, eu tenho a possibilidade de comunicação lateral. E talvez é algo que não é desejável. Lembrem que a gente conversou nos outros vídeos sobre microsegmentação e etc.
Então isso tudo está associado a esse tráfego lateral, se eu permito ele ou não. Então a gente pode inclusive configurar algumas coisas para bloquear esse tráfego lateral de forma padrão, por default. O que a gente pode fazer aqui também, eu posso testar o fast, por exemplo. Então aqui vocês conseguem visualizar que eu estou conseguindo fazer teste de throughput aqui, teste externo, né? Vou deixar rolando aqui. Então alguns testes foram feitos. O que a gente pode fazer agora? Por exemplo, eu vou adicionar uma política dentro desse container em questão. Isso é legal. Então a gente pode, por exemplo, começar com políticas mais simples, baseadas em serviço. Então eu quero, por exemplo, bloquear tráfego de CMP, que foi um teste que a gente fez agora. Então eu posso adicionar essa entrada. Eu vou dar um save aqui, inclusive, pessoal. Antes de eu dar o save, eu vou deixar um ping rolando para outra máquina, só para a gente ver o tempo aqui que demora para aplicar essa configuração. Então eu dei um save ali agora. O ping está rolando para essa máquina que é a 12.5. Agora eu tenho essa entrada, né, dentro do meu container, da minha row. Então essa é uma das configurações que a gente pode fazer. A partir do momento que esse ping gerar uma sessão nova, né, e o AP receber, por exemplo, essa linha de regras, ó, eu vou receber um timeout. Então observem que eu não precisei desconectar do SSID, eu me mantive conectado. Então foi o momento do AP receber essa informação e começar a aplicar e controlar esse meu tráfego. Então agora eu estou bloqueando o ICMP na rede. Isso não bloqueia a comunicação lateral. Então, por exemplo, se eu quisesse aplicar um RDP para esse host 12.5, provavelmente eu conseguiria acessar esse host. Então esse é um dos pontos que a gente vai tentar mitigar de uma outra maneira aqui daqui a pouco. Então beleza, o ICMP bloqueado, eu posso tentar pingar o meu gateway aqui também, para mostrar para vocês que ele não está respondendo a ICMP. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer agora é o seguinte: a gente pode criar uma regra baseada em aplicação. Né? Então, aqui a gente fez uma regra baseada em serviço. Lembre que eu comentei com vocês que o hardware ele é capaz de fazer, ele tem um firewall de camada 7. Então eu consigo chegar ao nível da aplicação. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar aqui por fast. Eu tenho aqui o fast.com. A gente pode dizer o seguinte: olha, vamos bloquear o fast nessa rede agora. Então eu vou subir a política aqui, vou dar um save. A partir desse momento, a plataforma de orquestração vai enviar essa configuração para o access point ou para os access points. E a gente pode agora fazer o seguinte: a gente pode voltar aqui para o fast e tentar fazer um teste de throughput de novo. Observem, pessoal, a velocidade disso. Então imagine o seguinte: se eu tenho uma rede com 100, 200, 300 APs em diferentes localidades, a partir do momento que eu começo a trabalhar com um container, eu automatizo muita coisa. Todo mundo que entrou nesse container, independente da localidade física, caiu nessa regra, nessa política. Então observem que basicamente o fast.com parou de funcionar. O que a gente pode fazer aqui agora que eu acho legal mostrar para vocês também. Daqui a pouco, pessoal, a gente volta na tela do celular. Provavelmente vai surgir alguma mensagem aqui do Fast de erro. Mensagem que ele não conseguiu chegar nos servidores de teste, algo nesse sentido. O que a gente pode fazer aqui, que é algo que eu acho extremamente interessante também para esse tipo de controle. Talvez isso, pessoal, se enquadre mais, por exemplo, para um tráfego de YouTube, para um tráfego de Spotify. Mas o legal da gente fazer com o Fast é que fica visual, né? Então a gente consegue mostrar isso realmente funcionando, que é o quê? Eu vou permitir então, a comunicação com o fast.com, só que eu vou aplicar um throttling, que é basicamente eu estou aplicando um rate limit nessa aplicação. Então estou dizendo o seguinte, ó, pode usar o Fast, só que o upstream e o downstream serão de no máximo 1 megabit por segundo. Então, a gente vai dar um save nisso agora. Eu vou mostrar aqui a tela do celular para vocês antes de aplicar. E olha, eu não consegui chegar nos servidores devido àquela regra que eu apliquei anteriormente. Então agora eu estou alterando. Vou dar um save. Eu estou permitindo o fast.
porém eu estou aplicando esse throttling que a gente chama. Então estou fazendo essa marcação aqui de limitação de banda. Se a gente voltar aqui na política agora, então ela está aplicada. Vamos voltar para o celular então, e eu vou repetir esse teste. Então observem que agora, de cara, eu já consegui simular o teste, porém eu não passo de 1 mega. Então, olha as possibilidades, pessoal, que isso pode abrir. Porque eu tenho uma lista aqui de aplicações que ultrapassam 4.000 aplicações. Então, tudo que vocês consomem no dia a dia de SaaS, por exemplo, está nessa lista. Então, a gente consegue ser muito granular, chegar a um nível de permitir uma aplicação específica, por exemplo, que a gente comentou do YouTube, porém bloquear o limite de banda por usuário. É uma das possibilidades. Bom, legal. E a última ou penúltima coisa que eu vou mostrar aqui, que a gente tinha comentado num outro vídeo também, é a questão do Web Filter. Então, esses APs, o hardware dos APs, eles têm a capacidade, né, eles têm um Web Filter integrado. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, deixa eu até mostrar algo para vocês antes. Se vocês entrarem aqui no Aruba Central Firewall Ports, essas são as portas de comunicação dos APs e dos usuários com essa plataforma de orquestração. Aqui no final, pessoal, nós temos, por exemplo, algumas portas que precisam ser liberadas para o endereço da Bridge Cloud. Essa é a solução que a Aruba paga do Web Filter que está integrada no produto. Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, no site da Bridge Cloud, o que a gente consegue fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Existe algum botão aqui no site, aqui ó, URL or IP Lookup. Quando eu clico aqui, eu consigo dizer o seguinte, ó, cnn.com, por exemplo. Então agora ele vai me trazer quais são... Deixa eu finalizar isso aqui. Calma, pessoal. Vai sair desse loop aqui. É isso. Basicamente, o que ele vai fazer aqui, pessoal, é dizer para mim qual que é a categoria desse site, né? No caso, cnn.com que eu pesquisei. Então, a categoria é News and Media. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Se vocês estiverem configurando alguma coisa lá para um cliente, estiverem com dúvida na categoria de um determinado site, vocês podem validar aqui. Então, o que a gente pode fazer agora então, é usar essa categoria e a gente vai aplicar um deny nela. Então, o que eu tenho aqui agora é o seguinte, eu vou subir essa regra, vou dar um save. Então, o que eu estou dizendo é que eu vou usar o Web Filter do AP para dar um deny todos os sites que se enquadrarem nessa categoria em específico, que no caso é de News and Media. Se a gente voltar aqui agora para o meu celular, pode abrir o Chrome e a gente pode tentar aqui cnn.com. Observem aqui, pessoal, o site não carrega. O que a gente pode fazer para melhorar isso, que eu já deixei meio pré-configurado? Esse cenário aqui é meio que ruim, porque o cliente ele não sabe se é um problema, por exemplo, ele pode reclamar, na verdade, de um problema de internet. Né? Ele não vai ter ideia, por exemplo, que a gente está bloqueando essa categoria em específico. Então, o que é interessante é a gente adicionar o que a gente chama de Custom Blocked Page URL. Está aqui embaixo. Tá, então, eu peguei uma URL, pessoal, aí qualquer. Vou até abrir ela aqui para vocês, ó. É uma URL que tem um exemplo de um código de uma página de acesso negado. E eu coloquei essa URL aqui dentro. Bom, então eu consigo customizar até 8 URLs. Esse é o limite. Depois que elas estiverem criadas aqui dentro dessa aba, a gente pode voltar aqui na row. E basicamente agora o que eu vou fazer é o seguinte. Ó, eu vou adicionar uma política dizendo que eu quero adicionar os Blocked Page URL. Então ele vai me puxar aqui as possibilidades de páginas, né, de endereços. Eu só tenho um. Eu vou dar um save.
No nosso caso, como é uma página HTTPS, eu preciso adicionar também uma entrada de Redirect Blocked HTTPS, que está aqui embaixo. Então, é basicamente essas duas entradas que eu preciso configurar, pessoal. E agora, tudo que for bloqueado pelo Web Filter, tanto o tráfego HTTP quanto HTTPS, eles serão redirecionados para essa página que eu deixei já pré-configurada. Então, vamos ver se a gente consegue simular isso aqui no celular de novo. Ó. A página não abriu. Agora eu posso dar um reload aqui. Observem que o comportamento já foi diferente. Então, se eu avançar, ele vai fazer, olha, ele me direcionou para a página de acesso negado. Então, essa é uma das maneiras de customização. Pessoal, para encerrar o vídeo, para ele não ficar muito longo, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou deletar a entrada de bloco CMP só para a gente fazer esse teste. Eu acho que é importante. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou voltar aqui para o meu celular e eu vou voltar o teste de ping. Então, se a gente abrir aqui o ping e eu der um ping aqui para o 12.1, olha, ele já voltou. Então, o ping está rolando. Se eu pingar o 12.5, consegue ver também que está 100% ativo agora. O que a gente pode fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Isso é meio escondido, eu acho legal mostrar para vocês. Dentro do SSID, se eu editar ele, aqui na parte de configurações avançadas, em miscelâneos, se eu não me engano, confirmar. É isso mesmo. Aí eu tenho um botão desligado, que é o Deny Intra-VLAN Traffic. Quando eu ligo esse botão, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando comunicação lateral. É isso que eu faço. Então, basicamente, ele vai permitir a comunicação para o meu gateway, ele vai permitir comunicação para os DNS, se eu não me engano, mas a comunicação lateral ela morre de forma automática dentro do SSID como um todo. Se eu der um save aqui nessa configuração, o que vai acontecer agora é que a gente vai ter esse tráfego lateral bloqueado assim que o usuário começar uma sessão nova, tá bom? Então, voltando aqui para o celular, ó, ele já deu um timeout. Uma das maneiras de eu permitir a comunicação desse host, por exemplo, para um outro host pertencente à mesma VLAN, que é esse cenário, eu poderia voltar aqui na parte de security. E aí, aqui embaixo, eu tenho uma coluna, uma aba que chama Intra-VLAN Traffic Allow List. Então aqui, se eu preencher com as informações de endereçamento IP e do MAC, deixa eu tentar só fazer uma coisa, pessoal. Não lembro se o MAC vai estar correto. Por exemplo, se eu preencher com 12.5 aqui, então é o que eu estou pingando e o que não está funcionando. Eu tenho um MAC e eu não tenho certeza se é o dele. Vamos testar. Então, se eu colar esse MAC aqui e eu der um save, em teoria, se o MAC estiver correto, é para eu começar a me comunicar com esse endereço de novo. Vou voltar a pingar aqui. 12.5. Pessoal, isso é o que eu tinha assim para passar para vocês hoje. Pessoal, não se preocupem se esse ping não acontecer agora. Provavelmente é o MAC aqui que está errado. Mas essa é a lógica, é aqui que vocês precisam fazer a configuração. Bom, essa é a maneira simples que nós temos de aplicar containers para usuários que estão no mesmo SSID. E aqui a gente está focando somente em Wi-Fi. A gente não começou a olhar a rede cabeada ainda. Qual que é o ponto, pessoal? Qual que é a deficiência disso para a gente encerrar? Todo mundo que entra no SSID vai receber esse mesmo container. Independente se é um usuário de TI, se é um usuário do financeiro, se é um usuário terceiro, ele cai nessa mesma política. Então existem maneiras que a gente consegue automatizar isso e entregar containers diferentes para usuários que pertencem a uma mesma rede, a uma mesma VLAN. E é isso que a gente vai começar a ver a partir do próximo vídeo, que exige uma integração com o NAC.
E eu vou começar com o Entra ID, que eu acho que é o mais utilizado e o mais fácil aí de fazer a integração. Depois eu posso abordar outras possibilidades. Mas a princípio, pessoal, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje. Na próxima sexta-feira eu vou lançar o vídeo já com a integração do Entra ID. Qualquer dúvida eu estou à disposição. O link do meu LinkedIn está aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem deixar algum comentário no vídeo também, fique à vontade. E a gente vai avançando aí. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima.